Salve, salve, todo mundo aí. Pois é, o que eu acho interessante de tudo isso, meu amigo, é que as coisas continuam, me parece, de uma maneira assim, um tanto retrógrada, digamos, né? Retrógrada. Até porque, eu fico imaginando o seguinte, será que é só eu, cara, que percebo essas coisas, essas mudanças que aconteceram nesse período nosso de sidemia, digamos. Porque, caramba, olha só, é incrível como você vê, percebe as mudanças e as pessoas não tomam conhecimento disso, né? Olha que a cada dia, se você prestar atenção no cotidiano, desculpa, a cada dia as coisas estão se deteriorando. E deteriorando, veja bem, há todo um processo, né, uma divulgação estatal, de que economicamente o país ele está se erguendo, né? Tentando, né, caminhar novamente aí pelos seus próprios passos, né? Mas a questão não é só econômica, a questão que a gente tem que analisar, é evidente que a questão econômica é fundamental porque isso naturalmente traz uma certa tranquilidade, né, às pessoas, né, aos trabalhadores, né, a todos nós de um modo geral, né? Mas o que a gente tem que ver, e é aí que entra essa questão que até me incomoda, porque eu sou extremamente crítico à filosofia, exatamente por isso. É porque o problema que as pessoas, me parece, não perceber, quer dizer, é o legado, né, que isso tem nos deixado, né? Um legado, né? Uma forma de sentir as coisas que se já não sentíamos com muita facilidade, imagine agora, elas caíram totalmente no esquecimento, né? Olha só, a questão, por exemplo, do dia a dia, né, do cidadão, da cidadã que vai para a escola, para o trabalho, que leva os seus filhos, que traz, né, da escola, enfim, que leva para os lazer, né, para as praças ou não. E é como se tivessem tudo amortecidos, tivessem todo mundo, né, de um modo geral, congelado, né? Você congelou, parou ali e dali você não percebe mais nada. É mais ou menos por aí que eu sinto isso, né? Veja bem você, o que me desculpe, eu tenho que, as pessoas, porque o Tadeu fala muito do capitalismo, do processo neoliberal, mas meu amigo, não há como você trazer à baila, quer dizer, qualquer nível de discussão, o assunto pertinente à sua sobrevivência, ao seu dia a dia, sem que deixemos de falar no que é exatamente que nos conduz, que é exatamente a questão financeira, não é certo? Mas então vejamos o seguinte, quando eu me reporto muito firmemente a essa questão do legado, veja bem, é uma coisa assim interessante, porque aí é que está o problema. Porque o problema não é você até conseguir se superar, sair da crise, estar bem de saúde, conseguir se sobrepor, né, aí a pandemia, sidemia e outras mias que tenha por aí. O problema não é necessariamente esse, né? O problema é necessariamente você estar atento ao que ocorreu ou que está ocorrendo com você
em detrimento de todos esses acontecimentos, né, que nos, digamos, nos abalaram até de certa maneira durante esses últimos 2, 3 anos aí, correto? E aí é que é o problema. Porque, veja bem, hoje a posição que as pessoas estão tomando, né, elas ferem até frontalmente a sua dignidade, digamos assim, a sua cidadania e uma série de coisas. Se não vejamos, olha só, o que o sistema neoliberal, quer dizer, o sistema, quer dizer, político instaurado, né, via capitalismo financeiro, o que ele produz nas pessoas é uma coisa interessante. Nós já falamos aqui anteriormente que hoje o trabalhador ele já não é mais o empregado de fábrica, ele não é já mais o empregado de montadoras, enfim, de fábricas, né, que eram instituídas e colocadas durante né, a questão industrial, né, porque a questão industrial já se foi, né, já estamos num outro patamar. Hoje não, você já não se considera mais um empregado, você é um parceiro. Olha que interessante, né? De tempos em tempos, né, o próprio sistema te eleva, né? Coloca você numa situação de parceria, né? Numa situação de solidariedade, numa situação de bondade, numa situação, enfim, introduz em você, né, uma certa forma de pensamento que nem sempre pode ser muito correta, não é? E aí é que é o nó da questão. Olha só que posição interessante a gente toma. Se você hoje chega em uma empresa, o próprio atendente, né, que está ali, que não tem preparo nenhum, diga-se de passagem, né, que ele está ali também conduzido, induzido, quer dizer, e feito para assumir ali aquele cargo, aquela função, e que não o exigiu em nada a questão de conhecimento. Muito pelo contrário. Deve ter havido ali práticas, né, cursos preparatórios, então, quer dizer, enfim, uma série de consequências para que ele viesse a assumir ali aquela função de atendente, de técnico, enfim, seja lá do que for lá, né, do que ele represente ali dentro da questão estatal, né, da instituição estatal. Então, isso é interessante a gente ter isso em mente, porque tal é o grau, né, de aceitação, mas de uma aceitação até inviabilizada, digamos assim. Antes, por exemplo, o cidadão estava ali, ele era um funcionário, ele cumpria o seu horário, ele respondia às perguntas que você hoje fazia, ele tentava resolver o seu problema, correto? Ou pelo menos encaminhá-lo, né, de tal maneira que você pudesse ter uma resposta, né, dentro de alguns meses, alguns dias e tal. Hoje não, a realidade hoje é outra, meu amigo. Dentro dessa questão da parceria, o que há é um processo demagógico, até muito incrustado na própria pessoa. E quando a gente já falou aqui em outros vídeos, dessa mudança, né, de aparências que nós assumimos, né, isso é inteiramente, me parece, inviável até em termos de dignidade e cidadania. Mas veja bem, hoje em dia você chega numa instituição, porra, olha só, o cidadão, quando ele sai da sua casa em busca de procurar uma instituição governamental, é porque ele tem um problema, né, a ser resolvido, e esse problema, naturalmente, foi originado do próprio Estado, em que ele sai para essa instituição para resolvê-lo.
correto? Mas olha só que interessante, ao chegar nessa instituição, ao invés dele ter um encaminhamento de uma solução, ele se defronta com a construção, a apresentação de um novo problema. Então, olha só, se você já tinha um problema, você passa a ter dois problemas. Um problema para encaminhar, né? Quando você consegue encaminhar aquilo que você reivindica, e o outro para ver, quer dizer, como conduzir essa questão de forma que ela te dê um retorno, um feedback dentro, né, de um tempo qualquer, né? Por que não? Hoje não, você, dada essa incompetência, digamos, entre aspas, dessa mão de obra especializada em que o processo neoliberal construiu dentro das suas instituições, você não tem, você acaba com um problema maior, que é o problema que você não há solução, não há encaminhamento, muito pelo contrário. Diante dessa parceria, quer dizer, não há interesse do Estado em resolver o seu problema. Não há. E aí é que entra exatamente essa questão dessa formação de mão de obra, exatamente, né, que foi atribuída pelo próprio sistema, no sentido de que o cidadão passe a ser um defensor dessa instituição, e não um cidadão que está ali ganhando, né, o seu salário, que você, contribuinte, inclusive, pagou, para que você seja bem atendido, para que você tenha o seu problema encaminhado, né, e de uma forma isenta, sem necessariamente defender Estado, defender empresa, defender capital, defender neoliberais. Não, você está ali pago com o nosso dinheiro, cara, e que precisa ter um encaminhamento, mas você não os tem. Então, resumindo assim, a questão você hoje é um cidadão que, queira ou não, você está extremamente ocupado. Dá para entender? Mesmo desempregado, você está extremamente ocupado. Extremamente prestes a, né, até entrar em estresse devido exatamente a isso. Porque ao invés de você ter a solução dos seus problemas, você acaba sendo envolvido por outros problemas para resolver o seu problema. Dá para entender uma coisa dessa, mais ou menos? Então, olha só o que é interessante, então, em tudo isso. Para a gente terminar, você acaba hoje sendo um cidadão, uma cidadã, extremamente ocupada, extremamente envolvida diariamente no seu ir e vir cotidiano, sem que você esteja trabalhando. Trabalhando, desculpe, aí entre aspas, sem que você esteja sendo remunerado para ter esse trabalho, qual é o trabalho? De ir e vir. De ir e vir, de procurar, de vai e volta. E hoje você vai para receber o salário não sei o quê, hoje você vai para receber o auxílio não sei o quê, hoje você vai para resolver o problema, né, de taxas sociais, de um modo geral aí. Quer dizer, porque são muitas as benesses que você, né, recebe, ou melhor, que você está proposto a receber, mas que nunca as recebe, porque o dia todo você está, de certa maneira, envolvido e que acaba não resolvendo esse problema. Não é interessante? Então, é o momento, né, meu amigo, em que você pode não estar trabalhando, mas você tem tido muito serviço, né, durante o seu dia a dia. Isso tem lhe desgastado de tal maneira, diante de todo, né, essa pandemônia, né, que a gente vê no nosso dia a dia, em termos de atendimento, em termos de transporte, em termos de saúde, em termos de tudo. Isso, meu amigo, tem lhe trazido
enormes desgastes sem que você os perceba. Quer dizer, você está sendo cooptado, né, necessariamente, literalmente, né, alienado sem que você perceba isso. Pensa nisso, passa a sentir o seu dia a dia. Vê o nosso currículo aí, dá o like, enfim, se inscreve no canal. Até qualquer hora.